Bom dia, bebês! Vocês estão bom? Passaram bem o final de semana? Espero que sim, espero que você tenha acordado com bons pensamentos, bons sentimentos, agradecendo a vida. E hoje a gente vai dar continuidade às leis herméticas. Eu vou falar da lei da polaridade, claro, aquilo que eu entendo de acordo com o meu nível de consciência, porque é um conhecimento extremamente profundo que vem lá do Antigo Egito, né? O deus egípcio Tote. Na Grécia, ele foi representado por Hermes Trismegisto, mas ninguém sabe direito se existiu, se não existiu, se eram vários sábios juntos, se era uma única pessoa. Na mitologia romana é Mercúrio, né? Quem entende um pouquinho de astrologia sabe que Mercúrio representa a comunicação, a sabedoria, a troca de ideias, né? E esse conhecimento, gente, esse conhecimento hermético, né, as 7 leis herméticas, ele era muito fechado a grupos muito restritos, a sociedades secretas, né? O povo mesmo só pôde começar a ter acesso a esse conhecimento a partir do lançamento do Caibalho, em 1908, que alguém, não se sabe quem, há especulações, mas não se sabe ao certo quem foi, né? Existem especulações, como eu mencionei, mas ninguém sabe direito quem escreveu o Caibalion. Certamente alguém muito sábio, né? E alguém que realmente queria cooperar com o desenvolvimento da humanidade, porque decidiu abrir essas leis publicamente, porque essas leis sempre foram reservadas para públicos muito específicos, inclusive a maioria de nós, gente, muitos de nós, a gente viveu no Antigo Egito, né? E provavelmente muitos de nós a gente teve acesso a esse conhecimento naquela época, por isso que a gente se encanta tanto por esses temas, né? Vocês sabem disso, é só vocês perceberem o que vocês sentem no coração. Então são temas muito profundos. E aí a gente tem o desenvolvimento, né, de outros conhecimentos ligados a desenvolvimento pessoal, ligados à lei da atração, que na verdade são formas de popularizar as leis herméticas. Mas como eu sempre falo aqui, a gente tem que ter muito cuidado para não banalizar, porque as leis herméticas elas falam de conhecimentos extremamente profundos. Não dá para a gente reduzir isso a coisas infantis, por exemplo, eu vou pensar positivo e vou atrair um carro imediatamente. Não é isso, gente. Sabe, a coisa é muito maior do que isso. Claro, você pode usar para questões práticas, pode e deve usar para questões práticas na sua vida, mas sem perder a profundidade da lei, né? Sem banalizá-la, né? Então eu vou ler o axioma da lei da polaridade, tá? Ele fala assim: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, o semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Vocês lembram, gente, que eu já falei várias vezes aqui e em vídeo que a gente precisa muitas vezes encarnar aqui na matéria densa, né, num mundo onde tem tanto caos, para a gente aprender a desenvolver a convicção na luz, né, que a gente desenvolve a ordem através do caos. O Osho também falava sempre, né, que amor e ódio são as duas faces da mesma moeda, que quando você ama uma pessoa, você também a odeia, não tem como você negar essas polaridades. E provavelmente ao longo da vida, vocês já perceberam também que às vezes uma pessoa está fazendo dieta muito rígida. Aí de repente essa mesma pessoa começa a comer muito por um certo período, depois ela vai para a dieta e vai para comer muito. Né? Assim como um fanático pode virar ateu, por exemplo, né? Justamente porque é a mesma energia, só tem diferença no grau. Olha só que interessante o que ele fala aqui, né? O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Então, amor e ódio é a mesma energia, a diferença é o grau. O amor, ele te eleva, ele te conecta mais com o todo, né? E o ódio não. O ódio, ele rebaixa a sua consciência. Mas é a mesma energia, tanto que o Osho fala que deveria ser uma palavra só, amor-ódio, né? Não deveria ser amor e ódio. Deveria ser amor-ódio, porque é a mesma energia.
Ele fala que o ódio seria o amor que está doente, né? Mas na verdade a energia é a mesma, são graus diferentes. Eles dão um exemplo no livro do termômetro, onde começa o calor, onde começa o frio. Isso é uma convenção, a gente não sabe. Ele fala assim, são diferentes em graus, mas idênticos em natureza, ou seja, é diferente o grau do frio e o grau do calor, né? Mas a natureza é a mesma, que é a temperatura, entende? Eu já falei várias vezes para vocês aqui do conceito oriental da formação do ego, né? Que o ego é o nosso falso eu. Como eu falo hoje, a gente precisa dessa falsa roupagem para conhecer o verdadeiro eu, porque a consciência se dá pela dualidade, pelo contraste. Então, se não houvesse o ego, a gente não poderia conhecer o verdadeiro eu. Muita gente fala, porque a gente já não fica sem ego de uma vez, vai ter que se desidentificar dele, né? Vou ter que me dar o trabalho de me desidentificar do ego, é justamente por isso, que a gente precisa dos opostos para desenvolver convicção. Essa é a lei da polaridade. Você precisa conhecer o falso eu. Então, primeiro você se identifica com o ego, você acha que você é o ego. A partir disso, você vai buscar o seu verdadeiro eu. O que te motivou foi ter tido consciência de que o ego é o falso eu. Então, a gente precisa dos opostos. Na verdade, o falso eu e o verdadeiro eu, eles se tratam de uma mesma coisa. Então, o ego e a essência se tratam da mesma coisa, mas em graus diferentes. Por isso que os extremos se tocam. Por isso que uma pessoa muito egocêntrica, ela tem o mesmo potencial de se conectar com a essência. Muitas vezes a pessoa precisa ir para um extremo para depois ir para o outro para encontrar o meio termo. Na lei do ritmo ele fala sobre a lei da neutralidade, né, para não se identificar muito com os extremos, para conseguir atingir o uno e não ficar oscilando tanto, né, para não ficar tanto no pêndulo. É a consciência, a conexão com a fonte que nos ajuda a não ficar tanto nessa oscilação, né? No taoísmo, a gente tem o símbolo do yin e yang, né? O princípio feminino yin, princípio masculino yang. Ambos se complementam e formam o todo, né? O Osho costumava dizer também que o amigo e o inimigo são uma coisa só. Na verdade, são extremos. A natureza é a mesma, que é a natureza da amizade, né? Mas um foi para um extremo, o outro para o outro. Por isso que tem aquela frase, quem desdenha quer comprar. Porque, na verdade, o amigo e o inimigo são a mesma coisa, né? A gente tem aquela ilusão de que é paradoxal, mas, na verdade, são complementares. A professora Lúcia Helena Galvão, ela fala na palestra, né, sobre a lei da polaridade, que a gente foi educado muito a ter uma visão maniqueísta, que vem muito das novelas, né? Ah, um personagem é o bonzinho e o outro é o malzinho, né? Então é uma visão muito unilateral do ser humano. E o ser humano ele é extremamente complexo. Todos nós temos luzes e temos sombras, né? A gente tem o oposto dentro da gente. Então quando você olha para uma pessoa, você fala, essa pessoa é uma santinha, é um anjinho. Aí um dia você descobre que essa pessoa tem um lado sombra, você passa a abominar essa pessoa. Todo esse amor que você sentia por ela vira ódio. Porque na verdade você estava iludido numa visão maniqueísta, como se essa pessoa também não tivesse um lado sombra. Claro que se o lado sombra dessa pessoa fere um valor estrutural seu, o convívio fica inviável, porque existem sombras e sombras. Tem sombras com as quais o nosso ego consegue lidar e outras que a gente não consegue, é uma questão de afinidade. Agora, o que não dá é para achar que você vai conhecer uma pessoa, a pessoa vai ser um anjinho o tempo todo, que ela não vai ter polaridades dentro dela. Isso não existe, gente. Até um ser iluminado, na minha percepção, ele tem que ter um tantinho de sombra para ficar encarnado aqui na 3D, né? E aí tem uma frase do Osho que é bem representativa nesse sentido. Ele fala assim, ó: o oposto dá equilíbrio, ele serve de pano de fundo, ele puxa você. O oposto o traz para fora de si mesmo. O oposto quebra a sua prisão. O oposto faz com que você seja visto. Quando você não gosta de alguma coisa, a minha sugestão é que você não fique falando dessa coisa, porque quando você está falando, mesmo que seja mal, você está divulgando. Porque aí uma pessoa que está te ouvindo e que vai começar a falar, poxa, mas ela está falando mal disso, mas faz sentido isso para mim. Aí a pessoa, ela se torna uma adepta daquilo que você está falando mal. Então você está fazendo uma propaganda para alguém quando você está falando mal dela. Quem estuda marketing, inclusive, sabe que um dos gatilhos mentais, né, para se ter sucesso
é o gatilho da polêmica. E tem muita gente que até cria polêmica, isso é muito comum, né, na mídia. Tem pessoas que inventam polêmica para chamarem atenção e para ficarem famosas, para serem vistas. Então elas fazem algo aparentemente ruim, mas isso traz a imagem delas à tona e elas começam a ganhar seguidores por conta daquela polêmica. É por isso que existe essa frase clichê de que não existe propaganda negativa. Outra frase do Osho que fala da lei das polaridades é a seguinte: toda a obra dele fala disso, mas tem algumas frases que são mais impactantes, né? Ele fala assim: a vida só é possível através dos desafios. A vida só é possível quando você tem o bom tempo e o mau tempo, quando tem prazer e dor, inverno e verão, dia e noite, tristeza e felicidade, desconforto e conforto. A vida passa entre essas duas polaridades. Movendo-se entre essas duas polaridades, você aprende a se equilibrar. Entre essas duas asas, você aprende a voar até a estrela mais alta. Já quero desejar aqui um dia maravilhoso para vocês, abençoado, com muito foco na luz, com muito amor, com muita leveza e com muita alegria.